Shalom, irmãos. Shalom. Aleluia. Vocês estão aqui? Aleluia. Vamos abrir as nossas Bíblias sem que a gente perca tempo. Livro de Levítico, capítulo de número 23, a partir do versículo de número 26. Levítico 23, a partir do versículo de número 26. Eu creio que já foi explicado a vocês algo sobre Yom Kippur no início do culto, mas agora o Senhor irá falar conosco, amém? Disse o Senhor a Moisés: o 10º dia deste 7º mês é o dia da expiação. Faça uma reunião sagrada e humilhem-se e apresente-se ao Senhor uma oferta preparada no fogo. Não realizem trabalho algum nesse dia, porque é o dia da expiação, quando se faz propiciação por vocês perante ao Senhor, o Deus de vocês. Quem não se humilhar nesse dia será eliminado do seu povo. Eu destruirei do meio do seu povo todo aquele que realizar algum trabalho nesse dia. Vocês não realizarão trabalho algum, este é o decreto perpétuo para as gerações, aonde quer que morarem. E é um sábado de descanso para vocês, no qual vocês se humilharão desde o entardecer do 9º dia do mês até o entardecer do dia seguinte. Vocês guardarão este sábado. Amém? Aleluia. Nós estamos falando aqui sobre as festas judaicas. São estas 7 festas que o Senhor estabeleceu para Israel anualmente, festas oficiais e obrigatórias. Essas festas, elas formam um mapeamento do plano de Deus para o povo de Israel. E quando nós trazemos essas festas para o Novo Testamento, nós iremos ver um mapeamento, um plano de Deus para a igreja. A primeira dessas festas é a festa da Páscoa, que fala da libertação. Juntamente com a festa da Páscoa, quase como imediatamente, vem a festa dos pães asmos, que fala de separação. E quando nós trazemos isso para a igreja, isso fala de santificação. A terceira dessas festas é a festa das primícias, a festa aonde começa a colheita, aonde eles trazem as suas primícias, as suas ofertas, depositam no altar do Senhor. Então, 50 dias depois da Páscoa, dessas outras festas, nós temos a festa do Pentecoste. Inaugura ali a colheita da uva. E justamente nesse tempo, nessa época da festa, do começo da colheita da uva, é que o Espírito Santo de Deus desce lá em Atos 2 sobre a igreja primitiva. E então essa igreja, ela se torna uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus, cheia do poder de Deus, cheia do milagre e cheia de autoridade. A primeira parte dessas festas, o primeiro bloco dessas festas, compõe 4 festas. Vão se passar alguns meses, e então em setembro, outubro, começa o segundo bloco dessas festas. A primeira festa do segundo bloco é a festa das trombetas. A festa onde são tocados os chofares, as trombetas. Isso anuncia a chegada do Messias. Quando o povo ouvia o chofar tocar, e aonde eles estivessem, e qualquer coisa que eles estivessem fazendo, eles paravam e se reuniam no templo para adorar a Deus. O que é que Joel diz lá? Com santa convocação, é isso que eles faziam. Eles eram convocados no templo para adorar a Deus, para buscar a Deus. O que é que isso significa? Uma preparação para receber o Messias em adoração. Agora, a próxima festa, passa-se 10 dias, e então se inicia uma nova festa, o começo da festa da expiação, e esta festa é chamada de Yom Kippur, essa que nós estamos celebrando hoje. Yom Kippur é a festa do que, Aline? Yom Kippur é a festa do arrependimento. Yom Kippur é a festa da confissão. Quando todo o povo, ele precisava ser reunido em Jerusalém para uma confissão nacional.
Aquele povo se reunia para confessar nacionalmente os seus pecados. Era o único dia que o sumo sacerdote entrava no lugar dos santos e diante da arca do Senhor para apresentar a Deus intercessão por aquele povo. O que quer dizer é a expressão Kippur. A expressão Kippur significa expiar, cobrir, retirar. E falando ao pé da letra, a expressão Kippur significa resgatar. Então essa noite você não está aqui à toa. Essa noite você está neste lugar porque o Senhor resgatou você da onde você estava. Então essa noite é noite de você celebrar Yom Kippur, a noite do resgate do Senhor sobre a tua vida. Aleluia. Significa então resgatar. Em todo o período do Antigo Testamento, o sangue do Cordeiro, ele cobria o pecado. O sangue do Cordeiro sacrificial, o sangue do Cordeiro animal, ele cobria o pecado. Agora Deus vai e envia o seu Cordeiro. E quando Deus envia o seu Cordeiro, que o sangue dele é derramado, o sangue desse Cordeiro não cobre mais o pecado. O sangue deste Cordeiro, que é do Cristo Jesus, o sangue desse Cordeiro tira o pecado. É por isso que João 1:29 vai dizer: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Antes o sangue do animal cobria o pecado, mas agora o sangue de Jesus veio para tirar o pecado de nós. Aleluia, 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 aleluia. Ou seja, Yom Kippur é a festa onde se celebra o resgate do pecador. Yom Kippur é a festa onde se celebra a anulação do poder do pecado sobre as nossas vidas. Yom Kippur é a festa onde você celebra o resgate de Deus sobre a tua vida. Aleluia. Aleluia. O dia da expiação, eles tinham que prover um sacrifício que cobrisse os pecados que foram cometidos ao longo do ano e que não foram confessados também ao longo do ano. Então o conceito de Yom Kippur é um sacrifício completo, é um sacrifício absoluto, que vai gerar uma remissão daqueles pecados, que vai gerar um perdão daqueles pecados que em algum tempo não foram confessados diante do Senhor. Agora haverá um resgate, e haverá um resgate completo. Como era feita a cerimônia da expiação? Levítico, esse que a gente, 16, ele descreve bem detalhada essa cerimônia. O texto diz que nesse dia, o sumo sacerdote, ele se despia das suas vestes. E então, ele colocava as vestes sagradas, as vestes novas, as vestes limpas, as roupas sagradas. Essa noite, eu não sei o que você fez, o que você deixou de fazer, em qual momento você perdeu o controle ou não perdeu o controle, não sei. Mas o Senhor está dizendo que quando a gente entra numa celebração, nós precisamos nos despir daquilo que nos afeta e colocarmos vestes novas. Então essa noite é noite de nós trocarmos as nossas vestes neste lugar e vestirmos vestes novas, vestes brancas, vestes alvas, para a gente celebrar o resgate do Senhor. A Bíblia vai dizer que esse sacerdote, ele se lavava com água pura. Há um rio neste lugar essa noite. E essas águas são puras, são límpidas, são cristalinas. Então se lave nessa água essa noite, para que você se torne branco como a neve. Aleluia. A Bíblia também vai nos dizer que ele se vestia com essas vestes sagradas. E em seguida ele trazia 2 novilhos. Um era para ser imolado, e o outro era para que ele soltasse esses 2 novilhos.
Um seria sacrificado e o outro servia para que ele fosse solto no deserto. Aquele que era imolado, ele era imolado no altar do holocausto. E então aquele sangue era levado para dentro do templo, para dentro do tabernáculo ali, daquele templo. E o sacerdote pegava e aspergia aquele sangue naquele lugar, como um sinal de purificação, como se ele estivesse purificando o santuário. Ele aspergia o sangue sobre ele, para confissão também dos seus próprios pecados. E depois ele pegava aquele sangue e aspergia sobre o arraial, para dizer que o pecado do povo estava sendo perdoado. A Bíblia vai nos dizer que ele fazia todas essas coisas. E então ele pegava um segundo novilho. E quando ele pegava esse segundo novilho que estava vivo, ele impunha as mãos sobre a cabeça desse novilho e confessava o pecado daquela nação. E então ele soltava aquele novilho no deserto, querendo dizer o seguinte: quando ele solta aquele novilho no deserto, ele está querendo dizer assim: eu estou colocando para fora o pecado desta nação. Eu estou colocando para fora esse pecado. Tá, Aline? E o que é que isso tem a ver conosco? O que é que isso tem a ver com a igreja? Aleluia. O que é que isso tem a ver com a gente aqui agora? Hebreus 9:6. Coloque aqui para mim, por favor. Hebreus 9:6. Estando tudo assim preparado, os sacerdotes entravam regularmente no lugar santo do tabernáculo para exercer o seu ministério. Próximo. Aleluia, aleluia. No entanto, somente o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo apenas uma vez por ano, e nunca sem apresentar sangue do sacrifício que ele oferecia por si mesmo e pelos pecados que o povo havia cometido por ignorância. Próximo. Dessa forma, o Espírito Santo estava mostrando que ainda não havia sido manifestado o caminho para o lugar santíssimo, enquanto permanecia o primeiro tabernáculo. O que é que ele está dizendo ali? O que é que ele está falando ali? Que o sangue do cordeiro imolado, quando era na dispensação da lei, que ele cobria o pecado, mas ele não resolvia ainda. Ele cobria o pecado, mas ele não resolvia. Ele não aperfeiçoava o homem. Ele não mudava o homem. Ele não transformava a natureza pecaminosa do homem. Agora a Bíblia vai dizer assim: que Cristo veio e ofereceu-se a si mesmo. Aleluia. Ofereceu-se a si mesmo. Então o primeiro pacto, o sacerdote oferecia o novilho, mas no segundo pacto, o sumo sacerdote era o próprio sacrifício. Aleluia. É por isso que o primeiro pacto era temporário. De ano em ano tinha que ser feito. De ano em ano tinha que ser celebrado. Porque um sacerdote tinha que fazer isso. Mas no segundo pacto, não. O segundo pacto, ele é permanente. O segundo pacto, ele é eterno. O segundo pacto, ele é para sempre. O segundo pacto, ele é pleno sobre as nossas vidas. O Senhor ofereceu-se a si mesmo. O que é que ele está dizendo aqui? Que Cristo fez um sacrifício pleno por nós. Que Cristo fez um sacrifício completo por nós. Que Cristo entregou-se a si mesmo para salvar a minha e a sua vida. Aleluia, aleluia. Hebreus 10:10. Coloca para mim, por favor. Aleluia, aleluia. Pelo cumprimento dessa vontade, fomos santificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido uma vez por todas.
Não é de ano em ano, é para sempre, uma vez por todas. Dia após dia, todo sacerdote apresentava-se e exerce os seus deveres religiosos. Repetidamente oferece os mesmos sacrifícios que nunca podem remover os pecados. Próximo. Mas quando esse sacerdote acabou de oferecer para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. Próximo. Daí em diante, ele está esperando até que os seus inimigos sejam como estrado dos seus pés. Porque por meio de um único sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre o que estão sendo santificados. O Espírito Santo também nos testifica a esse respeito. Primeiro, ele diz: esta é a aliança que farei com eles. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em seu coração e as escreverei em sua mente. E acrescenta, dos seus pecados e iniquidades não me lembro mais. Onde esses pecados foram perdoados, não há mais necessidade de sacrifício por eles. Aleluia. Em uma outra tradução diz que ele aniquila esses pecados, que ele tira esses pecados e que ele aniquila isso da gente. Ele diz assim: ele ofereceu-se de uma vez por todas. Significa que não há mais sacrifício que a gente possa fazer. Não há mais sacrifício que possa ser feito para a salvação. Não há nada que eu e você possamos fazer para que a salvação chegue, porque Cristo já fez tudo por nós. Ele já fez tudo sobre as nossas vidas. Sabe, nós precisamos entender que a expiação ela está completa. Nós precisamos entender que a expiação ela está completa. E quando diz que a expiação está completa, que Cristo completou a obra, que Cristo fez tudo, Ele está dizendo assim, como Ele disse lá na cruz, tetelestai. O que significa isso? Está pago. Acabou, não tem mais, não precisa mais, está pago, está quitado, não há mais pendência, não há mais nada, nada mais depois disso. Acabou, está realizada a expiação por completo. Só que a nossa humanidade copia Adão. A nossa humanidade copia Adão. A gente quer pegar folha de figueira e colocar em nós. Porque Adão, quando viu-se nu, ele pegou aquelas folhas e se cobriu. Para quê? Para tentar se redimir. Para tentar se esconder. Porque ele estava nu, então ele pega aquelas folhas e se veste. E nós somos exatamente assim. Nós realizamos mecanismos para a nossa salvação. A gente peca, a gente cai, a gente faz coisas erradas. E então a gente tenta dar um jeitinho, tenta traçar mecanismos. Para quê? Para que a gente olhe para Deus e fale: Deus, eu estou buscando a salvação, mas o Senhor está dizendo para mim e para você: não há mais nada que você possa fazer. Eu já fiz uma obra completa. Aleluia. Eu já fiz uma obra completa. A Bíblia vai nos dizer assim, que Deus vai e vê que Adão está coberto. E quando Deus olha, Deus coloca uma pele sobre eles. Isso quer dizer o quê? Que algum animal foi imolado para que aquelas vestes fossem colocadas nele. A tradição judaica vai dizer que eram vestes frescas, de pele fresca, de pele de animal fresco. O que é que isso apontava? O que é que isso estava mostrando? O que é que isso estava anunciando? Estava anunciando que haveria um cordeiro que iria ser imolado. E o sangue desse cordeiro ia ser derramado. Mas não para cobrir, não para esconder, mas para derramar o sangue, para purificar uma nação. Não ia esconder nada, não ia cobrir nada, não ia tapar nada, não ia colocar debaixo de um tapete e se enfiar, não. Ia trazer à luz o pecado e arrancar esse pecado de uma vez por todas. Aleluia, aleluia. É um sangue que restaura a vida.
É um sangue que cura, é um sangue que transforma, é um sangue que purifica, é um sangue que expia, é um sangue que resgata, é um sangue que traz de volta da onde estava. Aleluia! Aleluia! Não é um sangue qualquer, é o sangue de Cristo, Cordeiro de Deus, que foi derramado pela tua vida. Escuta, o pecado, ele não tem mais domínio sobre mim e sobre você. O pecado, ele não pode nos dominar, ele não pode nos enterrar, ele não pode mais nos esconder. Não, sabe por quê? Porque nós estamos debaixo da graça. O sangue dele nos tornou livres. Aleluia, aleluia. O primeiro novilho representa Cristo sendo crucificado por nós e pelos nossos pecados. Hebreus 9:11. Hebreus 9:11, coloca aqui para mim. Quando Cristo veio como sumo sacerdote, dos benefícios agora presentes, Ele adentrou o maior e o mais perfeito tabernáculo, não feito pela mão de homem. Isto é, não pertencia a esta criação. Versículo de número 24. Pois Cristo não entrou em santuário feito por homens, uma simples representação do verdadeiro. Ele entrou nos céus, para agora se apresentar diante de Deus em nosso favor. Próximo. Não, porém, para oferecer repetidas vezes, semelhança do sumo sacerdote que entra no lugar santíssimo todos os anos com sangue alheio. Se assim fosse, Cristo precisaria sofrer muitas vezes, desde o começo do mundo, mas agora Ele apareceu uma vez por todas no fim dos tempos, para aniquilar o pecado mediante o sacrifício de si mesmo. Aleluia, aleluia. Agora a Bíblia está dizendo que Cristo não entrou num tabernáculo feito por mão de homens. Ele entrou no céu. Você tem noção disso? Cristo não nos resgatou, não veio aqui e entrou num tabernáculo feito por mão de homens. Cristo foi até o céu. Apocalipse capítulo 5 vai dizer assim: quem é digno de abrir o livro e desatar os 7 selos? Aleluia. E essa era uma voz forte de um anjo, que João chamava de um anjo forte. A Bíblia vai nos dizer que João diz assim: eu olhei e vi que nem nos céus e nem na terra e nem debaixo da terra, eu olhei e vi que nem no céu, nem na terra e nem debaixo da terra, alguém foi achado digno de abrir este livro. Ninguém foi achado digno de abrir este livro. Aí a palavra do Senhor vai dizer assim, que João começa a chorar. E João diz assim: eu chorava muito. E enquanto João chora, ele diz assim: mas um ancião, aleluia, aleluia, me tocou com a mão direita. Ele colocou a mão direita dele no ombro de João e disse assim para João: ei, não chore. Aleluia, aleluia, não chora mais, João, porque eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Ei, João, não chora mais, porque o leão está aqui, a raiz de Davi está aqui, que venceu para abrir o livro e desatar os 7 selos. Aleluia, não chora mais, João, porque ele está aqui, ele veio. Aí João disse assim, ó: eu virei-me para ver o leão. E quando eu me virei para ver o leão, eu vi um cordeiro. Ele diz assim: eu vi um cordeiro
E esse cordeiro tinha marcas de sangue, como se havia sido morto. E a palavra do Senhor vai nos dizer que Ele olha. Aleluia. Ele olha. E Ele diz que o cordeiro dirige-se ao trono do Todo-Poderoso. E o texto ainda diz assim, que o Todo-Poderoso lhe entregou um livro? Não. O texto não diz que o Todo-Poderoso entregou o livro que estava na mão para o cordeiro. O texto vai nos dizer que o Todo-Poderoso deu o livro para o cordeiro? Não. O texto vai nos dizer que ele tomou aquele livro. Que ele tomou aquele livro. Então, vamos analisar tudo. O Todo-Poderoso está lá, sentado no seu trono, segurando o livro. E alguém precisava ser digno de chegar e tomar aquele livro. Mas quem é que pode chegar diante do Todo-Poderoso? Quem é que pode estar perto do Todo-Poderoso? Quem é que pode estar na frente do Todo-Poderoso? Quando a palavra dele vai nos dizer que diante dele os montes se derretem, as montanhas se aplanam, que as nuvens é como a poeira de seus pés. Quem é que pode chegar diante dele? Quem é que vai chegar diante dele? Mas o cordeiro chega. O cordeiro vai diante dele e toma o livro. E a palavra do Senhor vai nos dizer que quando o cordeiro toma aquele livro, os 24 anciãos se prostram. E quando eles se prostram, eles lançam as suas coroas. E então eles começam a dizer assim: eles começam a dizer: digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que foi morto e recebeu a honra, a força, o domínio e as ações de graças pelos séculos dos séculos. Digno é o Cordeiro. E quando esse coral termina de cantar, João diz: eu olhei e vi toda a criatura no céu, toda a criatura debaixo na terra, e toda a criatura no mar, e toda a criatura debaixo da terra. E então eles diziam assim ao que está assentado sobre o trono e o Cordeiro: seja o louvor e a honra e a glória pelos séculos dos séculos. Ele é poderoso. Ele chegou diante do Todo-Poderoso e tomou o livro. Aí os anjos cantavam, o céu cantava, aqueles que estavam na terra cantavam, aqueles que estavam no mar cantavam, e debaixo da terra também cantava o que estás assentado. E essa noite você vai cantar como eles cantavam também. Comece a dizer: e ao Cordeiro. Comece a dizer: seja o louvor. Diga pra ele: seja a honra ao que está sentado. Vamos, abra tua boca. No trono. Você foi resgatado. Ele tomou o livro. E ao Cordeiro seja o louvor. Vamos levantar a palavra, sonha,
seja a Oh, adore a Ele. Aleluia. seja a glória, Seja o domínio. seja o domínio, pelos séculos dos séculos. Seja Seja a honra. Você pode adorá-lo, você pode adorá-lo. Você pode adorá-lo. Seja a glória, seja o domínio. Está falando com aquele que foi ao céu por você. Pelos séculos dos séculos. Diga que Ele é poderoso. Abra os teus pulmões e diga. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti.